E aí a gente entra na parte, talvez seja a parte de mais interesse de todo mundo, do porquê que o ataque funcional não faz sentido. E eu digo alguém quem já utilizou, né? Eu fiz uma análise para o lateral esquerdo, né, que é um blog de Portugal, o blog do Pedro Bolsas, inclusive, que trabalhou aqui no Santos, né? Ele era auxiliar do Gesualdo, em que eu descrevi o ataque do Flamengo, a organização ofensiva do Flamengo do Jesus em 2019, e utilizei a expressão ataque funcional. E depois que eu utilizei aquela expressão no ataque funcional, inclusive foi o próprio Pedro Bolsas, na altura, que me perguntou, disse, Rafa, de onde é que tu tirou isso de ataque funcional? Esse conceito está escrito aonde? E eu, verdade, eu reproduzi algo sem refletir sobre, né? sem pensar sobre. E aí eu fui pesquisar. E aí foi aí que eu entrei no mundo, fui absorvido pelo mundo Aí descobri que existia um fake no Twitter que falava sobre, descobri que as ideias vieram dali, aí eu fui ler o trabalho do cara, disse, bom, vamos ver se faz sentido, vamos ver quais são as referências bibliográficas que ele utiliza. E aí percebi que não eram as referências mais... Ou seja, ele basicamente não utilizava, né? Aquela brincadeira da figurinha do WhatsApp, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Né? E aí eu percebi que aquilo ganhou uma proporção muito grande e isso por si só, na minha opinião, não quer dizer muita coisa. Assim, sei lá, cada um escreve sobre o que quiser. A questão é que existia ali um embasamento, existia ali alguns pressupostos e a ideia sobre esses pressupostos estavam equivocadas. E isso é o que me chamou a atenção. Disse, opa, aqui tem uma confusão conceitual enorme. Ou seja, isso aqui está alicerçado em uma confusão conceitual enorme. Deixa eu dar deixa eu rever aqui o que eu sei sobre isso aqui, porque isso aqui não me parece bem. E aí eu entendi o que estava acontecendo ali, né? Percebi que aquele conceito de ataque funcional não fazia sentido. E ao perceber que aquilo não fazia sentido, eu percebi, opa, já que tem muita gente falando sobre isso aqui dá um conteúdo, cara. Eu preciso explicar às pessoas que a utilização do termo ataque funcional, você pode utilizar o que você quiser, mas a base disso aqui é ruim. Ou seja, a bibliografia, a forma como se foi interpretada a bibliografia por trás, está cheio de sofismas, né? E é isso que eu preciso trazer para as pessoas. Só que eu não sabia que existia o que eu chamo de ataque funcional esfera, né? Ou seja, existiam pessoas que defendem aquilo quase que de maneira apaixonada, e aí tem a ideia romantizada de um fake no Twitter influenciar o futebol brasileiro, né? O que para mim, sei lá, qualquer coisa influencia na real. O nosso futebol é muito frágil do ponto de vista bibliográfico, né? Então, até brinco com os meninos no grupo do WhatsApp, cara, vamos inventar, acho que foi até o Edu que falou, né, Edu? Não sei se foi tu que falou. Ah, vou inventar um ataque funcional, vou inventar um ataque aqui, botar uns termos aqui e vamos ver se cola, né? Ataque invertido, pô. Era o ataque, como é que era? Era que Eu, passava pelos dois corredores. eu e Edu, vai É, sair o pô, projeto tem que meu e do passar Edu pelo. aí. Pô, ataque invertido tem que passar pelos dois corredores no mínimo 2 vezes. Exato, então é um ataque invertido. Então, ou seja, quando eu percebi que existia que eu comecei a ser atacado por isso, né? As pessoas que conhecem o cara, enfim, assim, e aí, ao mesmo tempo que você começa a ser atacado, chega muita informação sobre quem é, né? O quem são, porque não é só uma pessoa, enfim. E aí eu entrei eu percebi que eu acabei me posicionando de maneira não intencional sobre como a principal pessoa na internet que fala contrariamente ao ataque funcional. E eu nunca tinha produzido um conteúdo sobre isso aqui para CMA. Eu disse, bom, acho que está na hora. Antes eu tinha a ideia de que, tipo assim, eu não vou perder tempo falando sobre isso, mas aí eu percebi que, bom, preciso perder tempo falando sobre isso. Preciso perder tempo porque, às vezes, aquilo que está evidente para mim não está evidente, aquilo que está óbvio para mim não está óbvio para o próximo. Então, vou trazer para vocês. E se a gente for dividir o ataque funcional em pilares, ele está dividido basicamente em 4 pilares. Ele está dividido na ideia de que ele é uma organização ofensiva contrária ao ataque posicional. Então, esse é um pilar. O outro pilar está no conceito que ele dá ao ataque posicional. O terceiro pilar é a ideia de ataque posicional correlacionada ao jogo de posição. E o quarto pilar que é o próprio conceito do ataque funcional, que é ter o centro de jogo denso, né? Ou seja, o centro de jogo denso, né? Ou a densidade do centro de jogo como caracterizador de um ataque. E a gente vai entender por que esses 4 pilares não fazem sentido nenhum. Primeira ideia, já começando, a primeira ideia é o ataque funcional, ele vem, ou seja, ele segmenta, ele olha para os ataques de maneira maniqueísta, vamos dizer assim, dividindo entre ataque posicional e ataque funcional. Então, o ataque posicional seria o ataque das equipes que praticam um jogo de posição
e o ataque funcional seria o ataque das equipes que praticam um jogo de não posição, ou seja, um jogo de aproximação, se você quiser chamar assim. Então, esse é o pressuposto. A questão é que o ataque posicional, essa lógica do ataque posicional como organização ofensiva do jogo de posição, ela está errada. Porque, como vocês acabaram de ver, o ataque posicional não é a organização ofensiva do jogo de posição. Qualquer equipe que elabora o seu ataque em organização ofensiva está fazendo um ataque posicional. Então, essa dicotomia ela perde sentido na partida de que o ataque posicional não é o conceito que eles dizem que é. Então, não faz sentido eu ter contraposição a algo que não existe. E esse é o primeiro ponto. Fala, Thiago. Mas será que as pessoas não usam o termo funcional confundindo com posicional, ou seja, querendo dizer posicional e dizendo funcional errado? Porque agora há pouco eu mesmo fiz isso. Eu mesmo disse funcional pensando em dizer o posicional. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas, não, assim, há um conceito sobre, né? Há coisas escritas sobre ataque funcional que é de onde eu estou tirando isso daqui. Agora, se as pessoas utilizam assim, pode ser que sim. Pode ser que haja uma confusão. Às vezes quer falar posicional e falar funcional, não sei. Pode ser. Pode ser que sim. Mas eu estou falando de outra coisa aqui. Fala, Gabriel. Ô Rafa, acho que tu comentou em uma das tuas aulas na CMA que o jogo de posição, esse nome posição, não tem a ver com o ataque posicional, né? Tu pode dar uma explicada nisso depois, por favor? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu já posso adiantar. Posicional, de ataque posicional, como eu fui bem enfático quando eu passei agora há pouco nos slides atrás sobre ataque posicional, é estar posicionado ou predisposto, né? Entende posicional como predisposição, como estar fazendo, digamos assim, um ataque. Eu estou posicionado para atacar. Por exemplo, eu agora estou posicionado para dar uma aula para vocês. Então, é posicionado nesse sentido. Jogo de posição tem a ver com vantagem posicional. Tem a ver com como eu retiro vantagem dos perfilamentos dentro dos espaços de campo em que eu estou. Então, são coisas completamente diferentes. Então, o jogo de posição vem como é que eu gero vantagens, seja numérica, seja própria posicional, seja cinética, seja sócio-efetiva, a partir de estar bem posicionado, mas aí posicionado vem no sentido de perfilamento, vem no sentido de estar perfilado, posicionado para jogar, para retirar dali vantagens. Entendeu a diferença? Entendi. Valeu. Boa. Então, o ataque posicional, ou seja, se essa dicotomia ela entende uma das partes erradas, então a dicotomia por si só já não existe mais. E aí tem essa ideia de que o ataque posicional é a organização ofensiva do jogo de posição. E aí vem o segundo equívoco, né? Guardem essa informação de densidade do centro de jogo como caracterizador de um ataque. E aqui vem um equívoco, que é esse aqui, ó, que é a frase do Juan Malilo, né? Que é essa frase aqui, mais gente não interpretou do que interpretou, que não é a posição que vai até a bola, é a bola que vai até a posição. O que é que essa ideia trouxe para as pessoas? Essa ideia trouxe para as pessoas a ideia de futebol de prego. Ou seja, eu fico parado na minha posição, mais uma interpretação errada da palavra posição. Eu fico parado na minha posição, esperando a bola chegar até mim. Isso, aí começam vários outros pressupostos. Isso diminui liberdade. De fato, se eu ficar parado na minha posição, eu vou estar preso ali, não vou ter liberdade. Segundo, é um jogo estático. Terceiro, é um jogo difícil de jogar, que dificulta o jogo para o atleta. A partir da interpretação errada ou interpretação errônea dessa frase do Juan Malilo, você passa a desenvolver todo um pensamento sobre o jogo, que é o pensamento que o ataque funcional foi abraçar. Ou seja, o que é que ele quer dizer com não é a posição que vai até a bola, é a bola que vai até a posição? Ou seja, não é a partir da aproximação da bola que eu gero vantagem. É a partir de ter os melhores perfilamentos para receber a bola. E isso independe se eu aproximo da bola ou não. Então, se eu estou longe do meu receptor e posso receber uma bola com o pé mais próximo da baliza e receber de costas para a baliza, não é a distância, não é estar na minha, entre aspas, posição que me gerou vantagem.
Se eu aproximo do receptor, o receptor joga longe na dinâmica do terceiro homem, eu giro na minha posição e recebo de frente, ou seja, o destino final da bola foi próximo. Eu aproximei do meu receptor, eu aproximei do meu jogador, do meu amigo, do meu colega que tem bola. No entanto, não foi a bola que foi até longe de mim, foi a bola que foi uma dinâmica, digamos assim, que eu encontrei para ganhar vantagem. Então, a interpretação, ao meu ver, né? Agora é a minha interpretação da interpretação errônea, trouxe essa ideia de estar estático, estar parado na sua posição, que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Não é sobre o jogo de posição, não é sobre isso. O jogo de posição é sobre um jogo onde eu perfilo melhor para gerar vantagens. E aí a gente pode vir a discutir o que são essas vantagens. Será que o homem livre é uma vantagem sempre? Será que vantagem sócio-efetiva é possível de medir e analisar? Enfim, aí é uma outra aula da CMA. Então, ou seja, voltando para cá. Se eu tenho a ideia de que ataque posicional é a organização ofensiva do jogo de posição e o meu conceito sobre ataque posicional está errado e o meu conceito sobre jogo de posição está errado, tem como o ataque funcional estar certo? Tem como esse conceito nascer de maneira correta não, porque certo e errado é relativo, mas nascer de maneira a fazer sentido, ao meu ver, não. Então, nem ataque posicional é a organização ofensiva do jogo de posição, ataque posicional é aquilo que a gente viu antes, nem o jogo de posição é a interpretação que fizeram da frase do Juan Malilo, de que é o jogo de prego, que eu tenho que estar parado na minha posição. Então, só aí já o ataque funcional já não faria mais sentido, inclusive o seu posicionamento enquanto conceito diametricamente oposto do ataque posicional. E aí, ok, Rafa, mas poderia ser que o conceito fizesse sentido de fato. Poderia ser que o conceito de densidade do centro de jogo como caracterizador do ataque fizesse sentido, mas até isso não faz. Por que não faz? Porque se a gente olha para o próprio jogo de posição, o próprio jogo de posição já data isso como espaço-estabilidade. Ou seja, como é que eu me oponho ao jogo de posição? Como é que o jogo funcional, ou ataque funcional, é opositor ao jogo de posição, ou ataque posicional, né, como eles erram, e o jogo de posição faz exatamente a mesma coisa que tu diz que tu faz no jogo funcional, que é o centro de jogo denso. A equipe mais marcante da história dessa cultura tática é a equipe que mais atacou em espaço-estabilidade. Era a equipe que mais fazia centro de jogo denso. E eles entendem que essa equipe praticava um jogo de posição. Então, não faz muito sentido. Não é algo que corre aí, né? Não é algo que faz sentido mesmo, não tem outra expressão. Pessoal, alguma questão até aqui? Fala, Vini. Desculpa, não vi tu levantando a mão. Ô, Rafa, tu citou aí a frase do Lilo. Eu queria citar também outra coisa que gera muita confusão, que é aquela, acho que é a entrevista que o Henry fala sobre o Barcelona, como é que eles jogavam. E a galera tem muito essa ideia também, sobre justamente essa frase. E acho que o conceito melhor que retrata isso é o conceito de viajar juntos. Acho que é muito interessante. Também uma frase que o Guardiola fala, que eles movem a bola para fazer o adversário balançar e eles terem essa vantagem. Acho que o problema é bem esse que você falou, a confusão de conceitos. A ideia de setorizar um jogador, ou de fazer ou de fixar um jogador em amplitude ou profundidade, por exemplo, não é uma ideia do jogo de posição. Se você pegar qualquer jogo de 9, pega qualquer equipe que o Fred jogou, Fred, Seleção Brasileira, Fluminense, etc. Então quer dizer que aquela equipe pratica jogo de posição porque o Fred está gerando profundidade ao invés de baixar e se aproximar da bola. Não, ou seja, você fixar jogadores em diferentes alturas do campo não é uma ideia que você pode praticar dentro do jogo de posição, você pode praticar dentro de qualquer cultura que não seja jogo de posição. Então, ou seja, aquilo que o Henry fala de eu como extremo, ele me fixava, quem assistiu ao final Barcelona e o United de 2008, viu isso também com o Pedro fazendo isso. Então, ele fixa o Henry como extremo lá, para ele poder flutuar com o jogador no meio espaço, seja o Iniesta, seja o Messi, seja o Xavi, e esse jogador receber bola sem oposição. Por quê? Porque o jogador que quebraria a linha para diminuir no meu espaço é o lateral daquele lado. Se eu tenho um extremo em amplitude, eu estou fixando o jogador naquele setor, né? Ou seja, eu estou fixando o lateral oposto naquele lugar. E aí os meus meios recebem livres, se tornam homens livres, se tornam jogadores sem oposição. Mas, ou seja, não é porque eu fixei um atleta em um determinado espaço do jogo para gerar uma vantagem para a minha equipe, né, do ponto de vista coletivo, que é aquilo que tu bem falou, Vini, do viajar juntos. Não é porque eu fixei um atleta dentro da minha estrutura que eu necessariamente fixei a minha equipe toda. Se tornou futebol de prego. E essa ideia de estar posicionado num lugar
para atrair e fixar não é do jogo de posição, não é somente do jogo de posição. Eu posso fazer isso sem praticar jogo de posição. Então, e é o exemplo do 9 que eu dei. Qualquer 9 de área, de referência, que não baixa junto com... Ou seja, qualquer 9 que seja diferente do Firmino, vai ser um jogo... Ele vai te obrigar a praticar jogo de posição, porque tu joga com ele? Não, não necessariamente. Então, não faz muito sentido, de fato. Fala, acho que foi o Thiago que levantou a mão. Fala, Thiago. Fala, Rafa, boa tarde. Eu acho essa frase do Lilo, eu acho que talvez... Eu vi alguém que me falou, mas eu acho que faz bastante sentido, não lembro quem. Que é substituir a palavra bola por vantagem, né? Então, não é a vantagem que vai até a bola, é a bola que vai até a vantagem. Eu acho que isso aí seria a melhor maneira de entender essa frase que ele traz. Perfeito, Thiago, perfeito. Assim, porra, Thiago, que intervenção fera, cara, é isso. Então, se você trocar na frase do Roma Livre a palavra bola por vantagem, dá igual. Dá exatamente a mesma coisa. E aí, por que faz muito sentido no jogo de posição a palavra bola? Porque o jogo de posição é um jogo que se pressupõe ter mais a bola que o adversário. Então, se é um jogo que se pressupõe ter mais a bola que o adversário, quem é que tem a vantagem? É quem tem a bola. Então, é isso. Perfeito. A cultura do jogo de posição observa isso, né? Então, acho que quem me falou isso, inclusive, foi o Wagner. Só para não pegar a ideia dos outros. Acho que quem falou isso foi o Wagner. Perfeito, perfeito. Bom, e aí, ou seja, então, cara, peraí, se o Barcelona pratica jogo de posição e o Barcelona aglomera na bola, né? Que é a palavra que usam, todo mundo já tirou muito, a bola é um imã, né? Então, se a bola é um imã e o Barcelona aglomera na bola e o Barcelona pratica jogo de posição, o que é então um jogo funcional? O que é o ataque funcional? Não faz o menor sentido. Bom, e Rafa, mas cara, de onde é que vem essa confusão? Para a gente entrar aqui na parte final. Essa confusão vem disso aqui, ó. Vem de uma confusão de literatura. É aquela história, né? Eu vi a falar em algum lugar, mas eu não sei onde. Me parece que o rapaz lá do fake lá, né? Ou os rapazes, né, do fake lá, eles talvez tenham lido, mas talvez tenham lido pouco sobre isso. E aí ficaram com a ideia que eu chamo de ideia de espantalho sobre o que é. Eles até veem, ele vem a sombra, eles veem ali a forma do cabelo, né, dos braços, etc., mas eles não sabem dizer se aquilo é um espantalho ou uma pessoa. Se perguntar a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do rosto, ele não vai saber dizer, porque ele não viu, ele não se aproximou o suficiente. Ele não viu de maneira clara o suficiente. Porque se ele tivesse visto, ele não teria cometido esse... Acredito eu, né? Porque eu não vou julgar a intenção das pessoas. Ele não teria cometido esse equívoco. E onde é que está o equívoco aí? É que ataque posicional é uma coisa, jogo de posição é outra. Ataque posicional é literatura científica, está publicado isso, né? E tá bibliografado isso. Ataque posicional é um conceito português. Isso que eu estou trazendo para vocês de contra-ataque, ataque rápido, ataque posicional, é datado pelo Castelo, né? É replicado pelo Garganta. Então, existe uma linha bibliográfica, científica bibliográfica, em relação a esses conceitos. Essa pessoa falou isso, eu peguei isso que essa pessoa falou, publiquei um outro artigo, um outro trabalho científico complementando ou contradizendo isso. Então, há uma linha sobre esse conceito, e é um conceito desde a década de 80 em Portugal. E é um conceito português. E na Espanha há uma cultura que não está datada cientificamente, que é passada de treinador para treinador, é passada das vivências de quem esteve ali em La Masia, quem conviveu com Cruyff, quem conviveu com Paco Cerulo, quem conversa com Martí Perarnau. Então, existe uma cultura sobre o que é jogo de posição, não necessariamente datada bibliograficamente, cientificamente publicada, mas existe ali uma cultura, conceitos, né, que o Martí Perarnau divide em 13 conceitos, né, homem livre, terceiro homem, subir no campo a partir da construção das vantagens, né, da superioridade, como eles chamam, viajar juntos, etc. Então, jogo de posição é Espanha, ataque posicional é Portugal. Se você perguntar para um português sobre ataque posicional, ele jamais, como é o caso daquilo que jamais eu estou errado, mas dificilmente ele vai associar
o ataque posicional a jogo de posição, daqui, que é o que o Guardiola pratica, porque ele tem o conceito forte do Garganta e do Castelo na mente do que é ataque posicional. Se você perguntar para um espanhol o que é ataque posicional, é capaz de ele nem saber o que é ataque posicional. É capaz de ele entender, talvez ele faça ali por associação, mas não é uma expressão comum na Espanha. Na Espanha se fala sobre jogo de posição, o juego de posição, e não sobre ataque posicional. E onde é que está o grande equívoco aqui? É na confusão dos termos, né? É na palavra posicional ou posição. Então, ataque posicional, a palavra posicional remete à posição de jogo de posição e é fácil fazer essa associação. Mas essa associação não é porque ela é fácil de fazer e ela é verdadeira. Beleza? Bom, então, deixa eu só tirar o áudio aqui de alguém que está com o áudio aberto. Não sei se... Acho que já fechou. Então, para a gente finalizar, sempre que vocês encontrarem um novo tipo de ataque, né? Quando o Eduardo publicar o ataque invertido, tentem verificar se vai encaixar nesses 5 supostos. Pô, ele está medindo a relação de forças da equipe, ele está tipificando os passes, ele está dando uma importância para o número de passes utilizados e o tempo de realização dessa manobra ao todo, e o ritmo, ele está levando em consideração o ritmo. Se ele conseguir encaixar nesses 5 ingredientes, vamos dizer assim, nessas 5 variáveis, aí a gente pode dizer, bom, esse cara aqui, ele conseguiu perceber, que ele não tá, né? Porque o jogo é percebido, só também com habilidade. Então, ele vai conseguir aqui perceber, porque não é inventar, é perceber, né? Ou seja, o fenômeno está lá. Você não vai inventar o fenômeno, você vai percebê-lo. E aí ele vai perceber, sim, um novo tipo de ataque. Acho muito difícil? Sim, a gente está falando sobre conceitos, sobre variáveis que têm aí 40 anos. 40, próximo de 50 anos. Né? Entre 40 e 50 anos que existem. Né? Então, não é... Ou seja, se você pegar do teodorístico, né, do início, né? Se você for falar do Castelo, a gente está falando de um conceito que vai beirar os 30 anos. E ninguém conseguiu encaixar um novo tipo de ataque ali, porque se entende que as variações das variáveis, vamos dizer assim, as variações dos ingredientes, dos 5 ingredientes, já foram contemplados e não há mais para onde ir. Rafa, quer dizer que é impossível, cara? Não é impossível, mas eu, particularmente, não consigo imaginar isso acontecendo.